Fala aí, meu amigo concurseiro, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamilco mais uma vez, seguindo a nossa rotina de vídeos. Hoje temos aí uma dica bem legal para você, concurseiro que está batalhando. Vou falar hoje sobre um assunto extremamente interessante, tá? O que você precisa estudar, principalmente, o que você precisa saber, principalmente, para conseguir se dar bem em uma prova de língua portuguesa da Banca CESP, tá ok? Então, vai aí para você uma dica super interessante relativa àquilo que o CESP mais cobra, as 5 mais cobradas do CESP. Maravilha? Então, confira aí. Muito bem, gente. Então, olha só. Vamos aqui falar sobre quais são os assuntos mais cobrados, dividindo 5 deles, 5 assuntos principais. Maravilha? Então, olha só. O primeiro assunto que eu vou colocar para você, presente em diversas provas. Isso pode ser numa prova mais simples, até numa prova mais complexa. Esse assunto parece que é uma espécie de assunto predileto da banca CESP, tá? Que é a troca do verbo haver pelo verbo existir. Nós sabemos muito bem que o verbo haver, quando empregado no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, não possui sujeito, tá? E aí fica no singular. Ocorre que o CESP gosta muito de elaborar uma questão em que pede para você trocar o verbo haver pelo verbo existir. E aí, nesse caso, pode haver concordância, porque se o sujeito do verbo estiver no plural, do verbo existir irá para o plural. Ou seja, uma frase como há pessoas aqui vai se transformar em alguma coisa como existem pessoas aqui, beleza? Então fica aí a dica número 1 para você. Troca do verbo haver pelo verbo existir, fique de olho, porque essa é uma dica fundamental, tá ok? Segunda dica aí. O CESP gosta muito de cobrar dos candidatos se eles conseguem reconhecer uma sentença de natureza explicativa. Isso acontece principalmente com a oração subordinada adjetiva, tá? Nós temos dois tipos de oração subordinada. Oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada adjetiva explicativa. Pois bem, quando você tiver uma oração subordinada adjetiva que estiver isolada do seu referente, ela vai ser concebida como uma oração de natureza explicativa. Usualmente, a banca pede para você fazer uma alteração na pontuação e verificar se o sentido vai se manter. No caso, não vai. Podemos pegar uma sentença qualquer aí como exemplo, tá? Se eu disser, o jogador, vírgula, que fora visto em outra situação, vírgula, apareceu. Se eu retirar essas vírgulas da sentença, o jogador que fora visto em outra situação apareceu, a frase deixa de ser explicativa e se transforma numa frase restritiva. Maravilha? Muito bem, então essa é a nossa segunda dica. Explicação, restrição e essa associação com os sinais de pontuação. Terceira dica, olha só, quando nós falamos a respeito de colocação dos pronomes. É muito comum haver uma questão pedindo para você se você pode deslocar o pronome oblíquo átono em uma sentença. Veja bem, o que mais acontece é o CESP pedir para você iniciar a sentença com o pronome oblíquo átono, o que não pode, tá? Então eu não posso começar uma frase, por exemplo, com a palavra se, pronome oblíquo átono, da seguinte maneira: se comprometeu a alguma coisa, ou me disse que, o certo é disse-me que, comprometeu-se com, enfim, essa é uma dica. A colocação do pronome, deslocar o pronome quando há uma palavra atrativa. Outro exemplo, né? Então, não se informou e a banca pede para você escrever não informou-se. Então, fique de olho, porque questão de colocação pronominal é sempre filé de prova, principalmente para o CESP. Então, fica de olho nesse assunto aí. Colocação dos pronomes oblíquos átomos é um assunto fácil de estudar e exige um pouquinho de conhecimento de morfologia. Fechou? Essa é a nossa terceira dica. Vamos para a próxima. A próxima dica tem a ver com indeterminação do sujeito, tá? Principalmente com o emprego da palavra ser como um elemento, funcionando ali como índice de indeterminação do sujeito. Basta lembrar que, na maior parte dos casos, a palavra ser vai ter a função de índice de indeterminação do sujeito quando o verbo estiver, né, quando você tiver a palavra ser com um verbo transitivo indireto, um verbo de ligação ou um verbo intransitivo. Nos exemplos tradicionais, evidentemente, não falando a respeito das exceções, das mudanças semânticas. Principalmente se você tiver esses três verbos com a palavra ser. Nesse caso, você tem que lembrar que o verbo não pode ser passado para o plural. É outra pegadinha muito comum. Um exemplo, a banca coloca a frase trata-se de pessoas importantes e aí pede para você escrever tratam-se de pessoas importantes.
Nesse caso, não é possível por causa da indeterminação do sujeito. Maravilha? Nossa dica número 4. Vamos para a nossa última dica agora? Questões de retomada. É muito importante para quem vai prestar qualquer concurso elaborado pelo SESC ter noção do que é essa ideia de retomada. Então, um pronome retomar determinado segmento do texto. Tá? As pegadinhas têm a ver, geralmente, com o núcleo de retomada. Ou seja, se você tem um pronome retomando uma palavra masculina, se o pronome está retomando uma palavra feminina, você está retomando uma ideia inteira. É preciso ficar de olho para ver se a banca não está modificando o referente. Então, toda vez que você vira um pronome e a questão for sobre o pronome, é preciso que você faça o quê? Investigue para descobrir qual elemento é, de fato, o referente dele. Com isso aí, você já tem a possibilidade, né, de garantir o acerto em algumas questões elaboradas por essa banca examinadora. Maravilha? Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí, deixa sua opinião, vamos discutir. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço, continue estudando. Força, guerreiros!